Fala moçada, do meu Brasil, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no plano de estudo tutorado, pessoal, volume 3, semana 3. O tema dessa semana é Um Povo em Movimento. Mas antes da gente iniciar, pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, nos sigam nas redes sociais e, claro, ative as notificações, porque toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Claro, se gostar desse vídeo, pessoal, deixe seu like. Eu sou o Tio Galvão, pessoal, professor de Geografia. Antes de começar, pessoal, eu queria mandar um abraço especial pro Jordani, um aluno que está sempre comentando com a gente nos vídeos, perguntando, a interação bem bacana. Façam isso também, pessoal. É sempre bem-vinda essa interação entre nós e vocês, beleza? Então, pessoal, como é de praxe, vamos iniciar com um contexto, pessoal. Para mim, um dos conceitos mais difícil, de se entender dentro da geografia é o conceito de desterritorialização. Ele é um contexto bem rico em informações, é um conceito bem abstrato, tá? Porque a partir do momento que o território, nem todo território é um território fixo, esse conceito ele fica mais abstrato, pessoal. Beleza? Então, quando nós pensamos em desterritorialização, nós estamos falando de saída, fuga ou perda de um território, ou seja, diminuição das relações de poder, a perda desse poder, ou pessoas que saem desse território. Então, tudo isso nós estamos nos ligando, à desterritorialização, pessoal. E a desterritorialização pode levar a uma reterritorialização. Ou seja, a reterritorialização seria uma nova territorialização. Beleza? Então, pessoal, a desterritorialização ela é muito comum no mundo extremamente globalizado que nós temos hoje, beleza? Onde os territórios eles estão ganhando novas funções de forma muito constante. Pensando agora um pouco na questão dos fluxos de pessoas, pessoal, vamos falar dos refugiados. Refugiados são pessoas que fogem, pessoal. Eles fogem devido a um motivo, normalmente porque eles são perseguidos. Não apenas perseguição política, pessoal, mas nós também podemos colocar o refugiado como se fosse um imigrante que sofre perseguição étnica, sofre perseguição religiosa, sofre perseguição política e corre risco de vida por estarem nesses locais. No período, pessoal, onde nós temos, por exemplo, ditaduras em vários locais, é comum nós termos pessoas saindo de lá como refugiado. Normalmente, nações abrigam essas pessoas justamente porque, se elas não forem abrigadas em local nenhum, pessoal, a única saída para eles é ser perseguido ou torturado ou até mesmo a morte, beleza? Isso, inclusive, está nos direitos humanos. O refugiado ele tem o direito de ser recebido por um outro território ou por uma outra nação. E, pessoal, quando nós falamos de migrações, nós estamos falando de fluxo de pessoas que entram e saem. Importante, emigrante é o cara que está saindo. Por exemplo, eu, brasileiro, estou indo morar nos Estados Unidos. No Brasil, eu sou um emigrante. Nos Estados Unidos, eu sou um imigrante. Beleza? Uma dica, adoro dar dicas, pessoal. Lembra de exportação e importação. Quando você vende algo para fora, ou seja, seu produto está saindo do Brasil para um outro local, você está exportando com a letra E. Então, emigrante, você lembra de exportar. Emigrante, o sujeito que está saindo de um país. E o imigrante, você lembra de importar. Quando você compra algo de outro país, é um produto importado. Ou seja, o imigrante é o que chega. Eu, indo morar nos Estados Unidos, eu sou um emigrante no Brasil e um imigrante nos Estados Unidos. E existem, pessoal, normalmente, os motivos das migrações. Cuidado. Refugiados são uma coisa. Imigrantes são outra, beleza? Então, pessoal, os principais motivos. Fuga de cérebros, ou seja, normalmente, países desenvolvidos, quando vê uma pessoa com grande potencial, um profissional de altíssima qualidade, em um país não tão desenvolvido assim, ele dá um suporte para aquele sujeito viver e desenvolver seu trabalho com salários melhores
naquele país. Claro, isso normalmente não é feito por um país. Isso é feito por empresas, pessoal. Beleza? Um país que sofre muito, por exemplo, com a fuga de cérebros é a Índia. Alguns motivos. Primeiro, a questão da ciência na Índia, apesar de ser um país subdesenvolvido, a produção ela é bem significativa. E outra, a Índia tem como uma das línguas oficiais, ou a língua oficial, devido ao neocolonialismo, o inglês. Então, países como o Reino Unido em geral e até mesmo os Estados Unidos roubam, vamos dizer, cérebros da Índia. Claro, as empresas, pessoal. O cara tá ali morando na Índia, pô, você quer vir para os Estados Unidos ganhando melhor, trabalhando num laboratório de altíssima tecnologia, o sujeito acaba indo. Então isso seria a fuga de cérebros. Desastres naturais. Um grande exemplo que nós temos, pessoal, é no Haiti, onde vários haitianos vieram, inclusive, para o Brasil, devido a desastres naturais. Claro, acentuado com uma crise social, política e econômica que existia naquele país. Questões econômicas, pessoal. Não apenas crises. Imagina só, eu vivo aqui, mas eu quero ganhar melhor. Pô, eu vou morar nos Estados Unidos, uma moeda muito valorizada, o meu dinheiro lá rende muito mais em reais do que aqui, porque eu vou receber em dólar. É uma das motivações. O governador Valadares, hein, pessoal? Cidade brasileira de destaque na saída de brasileiros para os Estados Unidos. Crises políticas, pessoal. Devido à instabilidade política, pessoas também tendem a sair de seus países em busca de locais com melhor qualidade de vida. E questões de conflitos. Conflitos internos sempre amedronta a população. Então, para o cara evitar de ser um refugiado, ele antecipa isso e vai embora. Ah, professor, qualidade de vida. O que seria qualidade de vida? A qualidade de vida, pessoal, é um conceito subjetivo. É um conceito pessoal. O que é qualidade de vida para mim? Talvez não seja para você. Se eu não me engano, no vídeo passado a gente já discutiu um pouco a respeito do que é qualidade de vida. Beleza? Então, pessoal, vamos começar pelas atividades 1 e 2. Como diria um amigo meu, por onde nós vamos começar? Pelo início, claro. Primeira questão, pessoal. Uma questão complexa, beleza? Foi uma questão que eu precisei, inclusive, discutir com outros companheiros de profissão. Eu tinha a resposta em mente, mas eu falei, você acha que é uma resposta não tão grande, mas que é bacana? Isso, ó, pode manter ela aí que tá tranquila. Então, pessoal, o que seria desterritorialização, pessoal? Seria aquele desvínculo da pessoa com o território. A pessoa que sai por algum motivo, pessoal, seja por movimentos migratórios, até mesmo pessoa, ou coisas de força maior. Importante. Também está ligado à perda do poder, pessoal, ou seja, a tomada de um território, as pessoas que perdem poder sobre ele. Então nós temos uma reconstrução dessa territorialidade, beleza? E é interessante, pessoal, que no mundo globalizado, esse deslocamento para outros territórios, para você mudar de um território para o outro, isso é muito facilitado, principalmente devido ao avanço dos meios de comunicação, de informação e até mesmo dos meios de transporte. Fica muito mais fácil você se movimentar pelos diferentes territórios, beleza? E, normalmente, a desterritorialização, pessoal, ela acaba levando a uma reterritorialização, ou seja, uma nova territorialidade em determinados locais, beleza? Uma questão difícil, número 1. Apesar dessa semana eu ter achado o PET um pouco mais tranquilo, essa questão ela é difícil. Justamente, isso, claro, pessoal, uma opinião minha, às vezes, se você for comentar isso com o seu professor, ele vai achar, não, é tranquilo. Porque na geografia, só para vocês contextualizarem, a gente divide um pouco a geografia em duas, né? A geografia humana e a geografia física. Eu, particularmente, eu gosto um pouco mais da geografia física, o que me faz estudar cada vez mais a geografia humana. Porque eu, como professor, eu tenho que tentar tampar as lacunas, constante construção. Então eu pego aquilo que eu tenho um pouco mais de dificuldade, aquilo que eu... Na realidade nem é questão de dificuldade, é que eu não sou tão chegado e eu muito em cima daquilo. Justamente para eu evitar me acomodar e estudar apenas o que eu quero. Então, pessoal, vocês em terceiro ano vão fazer o Enem. Ah, eu quero fazer medicina, todo mundo quer fazer medicina, então eu vou estudar química e biologia. Não, cara. Para a prova de você entrar na medicina, estude aquelas matérias que você tem dificuldade, aquelas matérias que você não gosta. Porque se você quer medicina, provavelmente você já é bom de biologia. Tô dando um exemplo, pessoal. Então, você precisa focar nas suas fraquezas, beleza? Então, pessoal, façam isso. Uma dicasinha pra gente aí no meio do vídeo, beleza? Número 2, analise a charge. Tá lá. Refugiado da Venezuela ou da Síria?
Inclusive, pessoal, são dois países que vêm um grande número de pessoas para o Brasil. O cara da periferia. Então é interessante a gente ver que mesmo a gente recebendo os refugiados, o Brasil em si, ele possui sérios problemas sociais. Pessoas que realmente, pessoal, não possuem oportunidade, pessoas que não obtêm serviços básicos públicos de qualidade, que não possuem acesso a ele, apesar de ter esse direito. Beleza? Então vem a pergunta, na sua opinião, qual alusão é feita pela charge? Justifique sua resposta. É interessante a gente ver, pessoal, que a charge aborda duas coisas. Problemas sociais urbanos, porque quando nós falamos periferia, nós estamos ligados à questão urbana. Cuidado. Periferia, pessoal, o conceito de periferia vem justamente da questão bairros que estão longe do centro. Isso ali no século XX, pessoal, bairros que estavam longe do centro nesse período, vamos colocar assim, até o século XX, ou até o final do século XX, eram bairros pobres. A gente tem uma ressignificação dos territórios. A gente observa que hoje em dia a periferia, locais periféricos da cidade, não concentram apenas populações de classes sociais desfavorecidas. Nós também temos um grande número de bairros extremamente luxuosos nas periferias. São aquelas pessoas, por exemplo, que fogem do caos do centro e querem viver na tranquilidade de condomínios fechados, ao ar livre, coisas do tipo. Existem condomínios, inclusive, que possuem shopping dentro deles, colégio dentro deles, supermercados dentro deles. As pessoas não precisam viver o caos das áreas centrais para sobreviver. Então, pessoal, essa questão da periferia aí, dá pra gente entender o contexto pela charge, porque é uma charge. Você vê o cara ali com um saco, um cara parece que ele não tem muito tempo que não toma banho, um cara assim, tá com a cara de judiado mesmo, correto? Só que a gente tem que entender a questão da periferia, beleza? Então, e é sempre importante a gente entender, pessoal, porque os refugiados passam por sérios problemas, mas nós também temos áreas ou populações que passam por problemas semelhantes, acho que não seria a palavra certa, mas problemas também graves, pessoal. Porque os refugiados, quando eles chegam, a gente vai abordar isso numa próxima questão, eles possuem alguns problemas de adaptação, beleza? Então, pessoal, eu pensaria mais ou menos assim na resposta desse número 2, beleza? Resposta que tá aqui, ó. Sempre quis fazer isso. Atividade número 3. Só, hoje tô meio doido mesmo, viu? A vida como um refugiado pode ser difícil de imaginar, mas para 25,4 milhões de pessoas em todo o mundo é uma realidade apavorante. Eles contam com o nosso apoio para reconstruir suas vidas. Opa, eles contam com o nosso apoio para reconstruir suas vidas. Ou seja, eles necessitam do apoio, pessoal, de pessoas de países diferentes. Se não existir esse apoio, eles vão ter uma dificuldade muito grande. Então, é isso que a questão aborda. Aponte os principais desafios enfrentados pelos refugiados no mundo globalizado. Pessoal, uma questão curta, porque as questões que a gente coloca, elas são muito abrangentes. Por exemplo, adaptação à nova cultura. Pô, imagina só o sujeito, você brasileiro, o cara que gosta de um pagode, um samba, gosta de beber cerveja, você vai para um Irã da vida, que é um país de maioria muçulmana e ainda de xiitas que são mais extremistas. Você vai ter uma séria dificuldade. Esses são menor de idade, vocês não podem beber cerveja não. Vocês têm uma séria dificuldade de adaptação. É um dos grandes problemas dos refugiados, adaptar a uma cultura nova. E, às vezes, por ter essa dificuldade de adaptação, eles são vistos de forma equivocada, como desrespeitosos. E isso acaba causando, entre tantos fatores, a xenofobia. Xenofobia é aversão ao diferente. Ou seja, ódio ao estrangeiro. Por que, professor, que causa xenofobia? Normalmente, pessoal, o refugiado ele chega com a mão na frente e outra atrás. Ele literalmente fugiu. E ele necessita de sobreviver. Então ele não escolhe emprego, por exemplo. Ele trabalha por salários baixos, por exemplo. Então, às vezes, um grande número de imigrantes, de refugiados dentro de um país, acaba que o mercado de trabalho, por poder oferecer, às vezes nem pode, mas por ter a possibilidade de ter trabalhadores mal remunerados ou com remunerações abaixo, como são a questão dos refugiados,
eles contratam os refugiados. Então aquele cara que é daquele local e vê que um cara de fora, um venezuelano, um haitiano, Pessoal, não apenas refugiados, eu coloquei, por exemplo, os haitianos normalmente são imigrantes mesmo. Um cara da Síria trabalhando no lugar que ele poderia estar trabalhando, ele sente raiva, o que causa xenofobia, beleza? Inserção no mercado de trabalho, pessoal. Se o cara não tiver a mesma língua do que aquele local de origem, ele vai ter uma grande dificuldade para trabalhar, beleza? E pessoal, normalmente os refugiados, eles pedem refúgio, mas a mesma família não consegue ir para o mesmo local. Claro, pai, mãe, filhos conseguem ir, mas os tios, os irmãos, sim, famílias, tios, tias e assim, dificilmente consegue. Eu lembro muito bem que eu tive o prazer de ir ano passado num jogo Bolívia e Venezuela da Copa América. E claro que eu aproveitei para conversar com venezuelanos. E o cara falou que, tipo, o bem mais precioso foi tirado dele. Que ele mora no Brasil, a irmã dele eu acho que mora na Espanha, e os pais dele moram nos Estados Unidos, algo do tipo assim. Que era o maior bem que ele tinha. Então é por aí que vai. E a questão da adaptação aos fenômenos físicos, pessoal, ao aspecto físico, como o clima. Imagine só, você mora, você consegue refúgio em específico lá pro Alasca, um dos estados dos Estados Unidos. O Alasca é frio, cara. Brasil, Minas Gerais é quente. Você vai ter essa dificuldade de adaptação. Querendo ou não, é um desafio, beleza? Tranquilo? Vamos lá. E para finalizar com chave de gold, para quem não sabe, gold, ouro. Leia o texto da imagem, poesia, Haroldo de Campos e responda as atividades 4 e 5. Vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer, tão veloz sem piedade. Onde parar? Não sabemos. 4. Quando pessoas saem do seu país de origem com destino a outro lugar, são emigrantes que buscam viver de forma digna. Você concorda com a afirmação? Nada podemos fazer? Justifique sua resposta. Pessoal, a questão, no meu ponto de vista de interpretação, ela não deixa claro pra gente se ela quer falar sobre os emigrantes ou sobre os imigrantes. Porque quando fala de emigrante, seria nós com as pessoas que estão saindo do Brasil. E eu não vejo esse texto falar... Porque eu não vejo no Brasil um problema tão grave para grandes fluxos emigratórios. Coisas que nós poderíamos fazer para evitar isso. Por isso, a minha resposta, que eu penso, eu levei para o lado da imigração, mas por isso eu coloquei na questão que eu fiz isso. Por exemplo, coloquei, pensando no contexto do tema dessa semana, aí por quê? Porque o tema dessa semana fala a respeito dos imigrantes, principalmente, tá? Então, eu foquei... Foquei justamente, pessoal, na questão dos imigrantes. Beleza? Pouco custa, se você falar sobre os imigrantes, também está correto. Tá? O que me deixou um pouco na dúvida foi justamente... a questão que quer falar que eu falo sobre os imigrantes? Porque para mim os imigrantes não faz tanto sentido, como diz aí, para esse texto. Beleza? Então... O que eu penso, pessoal, a gente pode acolhê-los de forma como a questão de missão do preconceito, sermos simpáticos, procurar ajudá-los, dar toques, beleza? E sempre importante, pessoal, talvez nem seja em relação aos imigrantes, mas em relação aos brasileiros mesmo, pensando no imigrante que chega aqui, é você conversar com brasileiros, porque às vezes as pessoas têm um preconceito, né? O que seria o preconceito? É você ter uma opinião de algo sem você conhecer. É igual, às vezes você fala, por que você não gosta daquela pessoa? Só não gosto. Você já conversou com ela? Não, mas eu não gosto. Isso é um preconceito. Ok? Então, pessoal, é interessante a gente entender a formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é composto por uma parte considerável de imigrantes. E como nós brasileiros podemos ir contra os imigrantes? Se nós somos provenientes, provavelmente todo mundo que está escutando isso aqui tem um sangue imigrante na veia. Acho muito difícil alguém ser sangue puro indígena que esteja hoje no Brasil, muito difícil. Imagino ninguém assista que seja puro indígena. Então, é imigrante, na minha opinião. Então, pessoal, a gente tem que pensar dessa forma, beleza? E, número 5.
Na sua compreensão, quais são os direitos humanos violados quando se escreve no poema? Tão veloz, sem piedade. Onde parar? Primeira coisa, você precisa ter conhecimento sobre os direitos humanos. E essa questão é fundamental para vocês que vão fazer a prova do Enem. Porque lá na redação, agora eu vou pular de área, lá na prova de redação do Enem, uma das orientações é: crie uma proposta de intervenção que não viole os direitos humanos. Ou seja, o cara te dá liberdade na redação de você opinar, de você ter seu ponto de vista, desde que você não seja um Adolf Hitler. Ou seja, desde que você não viole os direitos humanos. Beleza? Então, pessoal, a gente pode ver que os direitos humanos diz que toda pessoa tem direito à vida, segurança pessoal, e que elas têm também o direito de asilo em outros países, caso elas sejam perseguidas. Então, a partir disso, ela tem um direito... E se elas não estão recebendo esse direito, elas estão sendo violadas. Até mesmo se elas não conseguem um refúgio, elas estão sendo violadas. Então, elas são violadas por não ter direito à vida, à segurança, e por não conseguir até mesmo refúgio. Esse é um ponto de vista meu. Beleza? Pessoal, forte abraço. Espero que vocês sempre continuem aqui conosco. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações, de nos seguir nas redes sociais. Beleza? Forte abraço, pessoal. Tamo junto.